Então é isso. Vamos lá. Na última aula, nós finalizamos o estudo da resposta do réu. Só a título de recordação, a gente vai enrolando para ver se vai chegando pro Corel aumentando aí. Mas vamos enrolando de modo produtivo. Social, sem isolamento social, atender. Alguém entrou com o microfone ativado aí, pessoal, já desativou, tá ótimo. Então, ó, só a título de recordação, enquanto dá. Daqui a pouco vai ter tanta coisa que não dá para recordar mais. Então vamos lá, petição inicial. Deixa eu ver se alguém falou alguma coisa ali. Ó, petição inicial. Depois da petição inicial, nós tivemos o despacho preliminar. Depois do despacho preliminar, nós falamos da emenda da petição inicial. Depois, tudo bem. Foi o indeferimento da petição inicial. Depois, julgamento liminar de improcedência. Depois, audiência de conciliação e mediação. Depois, contestação. Por último, reconvenção. Vai aparecer para vocês aí. Esses foram os tópicos que nós estudamos. Antes da petição inicial, inclusive nós falamos da cognição, né? Então ainda entraria um outro tópico ali de cognição, a evolução histórica do processo, enfim, já vimos coisa pra caramba, tá? E estamos chegando aqui 2/3 da disciplina, como eu comentei para quem estava aqui desde o início, mais cedo, e estamos chegando aqui mais ou menos nesse momento do procedimento, de modo que a matéria está em dia, podem ficar tranquilos, tá? Nós vamos hoje ver a revelia. Tendo visto no último encontro finalizado as respostas do réu, resposta do réu, contestação e reconvenção, tudo sendo incluído na reconvenção quando for o caso da parte ministrar, a parte oferecer as duas tipos de resposta do réu. Vimos que no código anterior eram várias as respostas do réu, eram 5, agora ficaram 2 no capítulo próprio. Vimos que tem ainda em outras passagens, como a denunciação da lide, o chamamento ao processo, que são outros fenômenos, intervenções de terceiro, mas que são ofertadas nesse momento da contestação. Pois bem, então vimos contestação, vimos reconvenção, agora vamos estudar a revelia. O capítulo da revelia começa logo no artigo 344, onde já tem bastante informação importante. 344 vai nos apresentar o conceito de revelia, e é esse mesmo conceito, não tem mais o que falar, e uma das consequências da revelia. Aí nós vamos ter mais coisa para falar e aí vamos começar o nosso bate-papo mais aprofundadamente. Então, artigo 344 da revelia. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel. E presumir-se-ão, é o código da mesóclise, né? E serão presumidas serão presumidas verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. Então, vamos lá. Artigo 344, parte inicial. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel. Então, o que é revelia? Qual é o conceito de revelia? Revelia, meus amigos, é uma situação jurídica que decorre de uma omissão, de uma inação. Revelia é igual à ausência de contestação. Ausência de contestação. Eu fiz questão de recordar aqui das respostas do réu, minimamente, porque é o seguinte, é correto falar que revelia é a ausência de resposta? E a resposta deve ser negativa. Não é correto. Revelia é a ausência de contestação.
E a contestação é uma das espécies de resposta do réu. O Heitor colocou ali, respondeu corretamente. Não, não é correto. Além da contestação, também é modalidade de resposta do réu a reconvenção. É possível que o réu não conteste e reconvenha. Logo, é possível que o réu seja reconvinte, porque ele reconveio, e não tenha contestado. Só que o réu que não contesta é revel. Revel é o réu que foi integrado à relação. Por que ele pode ser tratado como réu? Porque ele foi citado. Artigo 238. Vou buscar o 238 aqui. Ó. Citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado, o interessado, que nos importa aqui é o réu, para integrar a relação processual. Então, a citação, ela se diferencia da intimação porque a citação dá ciência e integra, ao passo que a intimação só dá ciência. Esses dois atos são espécies de um gênero chamado dos atos de comunicação processual. Está lá no capítulo do Código. Então, os dois comunicam. Só que a citação, além de comunicar, além de dar ciência da existência do processo, ela integra o citando na relação jurídica processual. Queira ele ou não. Queira ele ou não. Então ele é réu. O que ele vai fazer depois de ser réu é com ele mesmo. Ele que traça o destino dele, evidentemente. Se ele não contestar, qual é a consequência? Réu, revel. Se você falar só revel, vai entender também, mas réu, revel não está errado. Porque não há uma redundância aqui. Porque uma coisa é ser réu, outra coisa é ser revel. Em que pese só o réu poder ficar revel. Mas o réu pode também não ficar revel. Então tem um réu revel e tem um réu reconvinte, que é o réu que apresenta a reconvenção. Então se você falar réu, falar só réu, é uma situação singularizada no processo. E você não pode saber se ele é revel ou se ele não é, porque pode não ter chegado o momento ainda. Então é um termo mais genérico de se falar, réu, sujeito passivo. Se você falar réu reconvinte, é o réu que na reconvenção aula passada está assumindo a posição ativa. O réu reconvinte é o réu na relação de cima e é o autor na relação de baixo. Então aqui em cima ele é réu, aqui embaixo ele é o autor. Ó, aqui é o autor, aqui em cima ele é o réu. No mesmo processo tem duas demandas. Uma do autor contra ele, réu, e outra dele, réu, contra o autor. Então na demanda 1, a demanda originária, a demanda de cima, ele é réu. E na demanda 2, ele é autor. Para não gerar confusão, fala-se réu reconvinte. E o réu revel? Réu revel é o sujeito que foi citado, está no polo passivo, é réu, mas não exerceu o direito de defesa. Não contestou. Artigo 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel. Réu, revel. E se você juntar os dois? O camarada não contestou e reconveio. Ele é um réu, revel, reconvinte. Ou réu, reconvinte, revel. Não faz muito sentido, evidentemente, o camarada ir a juízo, ter trabalho para apresentar uma peça processual e a peça processual ser exclusivamente a reconvenção. Claro que ele pode gastar ali meia lauda, que seja uma paginazinha, duas, para se defender, mesmo que ele dedique maiores esforços à sua reconvenção. Mas o fenômeno em tese é possível. O réu, revel, reconvinte. Então, quando o réu apresenta reconvenção, ele respondeu a demanda? Respondeu. Uma forma do réu reagir à demanda é quando ele contra-ataca. Ele apresenta a reconvenção. Então, o réu reconvinte apresentou resposta. E o réu revel reconvinte? Ele também apresentou resposta, ele apresentou uma resposta só. Ele não apresentou contestação, daí que ele é revel e também é reconvinte. Então, muita atenção. Isso, o examinador brinca muito com essa hipótese, dizendo que o réu não ficou inerte, porque recebida a citação, depois da audiência de conciliação e mediação, ele no prazo de 15 dias, então ele vai tentar te induzir para te fazer achar o que não é. Quando o cara gasta muita tinta, que ele está querendo te enrolar. Vai falar que o réu não ficou inerte, que no prazo legal de 15 dias ele ofereceu resposta.
e aí vai perguntar se ele é revel. Se a resposta for reconvenção, ele vai falar, ofereceu resposta, protocolando uma peça na qual formula pretensão em sentido próprio em face do autor, não tendo apresentado defesa. E vai querer saber se você consegue diferenciar. Tem uma resposta que é contestação, que é a defesa. Tem outra resposta que é a reconvenção, que é a formulação de uma pretensão em caráter incidental em face do autor. Então, nesse cenário, muito rapidamente aqui abordado, o examinador tentou te enrolar. Bota um CESP aí, certo ou errado. Vai falar que ele é revel. Não, vai falar que ele não é revel porque ele respondeu. Num caso como esse, você não pode nunca botar certo. É errado. Então, de uma vez por todas, o primeiro tópico é esse. Reconvenção consiste na ausência de contestação, o que não se confunde com a ausência de resposta. Para falar ausência de resposta tem que ouvir mais, tem que cantar mais no teu ouvido, porque não quer dizer nada. Resposta é um gênero, contestação é a espécie, além da reconvenção. Bom, então tá visto o conceito, é esse o conceito, não tem mais o que falar. Revelia é a ausência de contestação, só que eu poderia falar é a ausência de defesa. E aí vamos aos efeitos. Tá lá. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel. Conceito. Ponto. Superado. Parágrafo. E presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. Então aqui nós temos o efeito. O efeito que está aí no 344. Então vamos lá. Efeitos da revelia. Já para começo de conversa está no plural, não é só isso, né? Não é só esse efeito que está aí, tem mais coisa. Então, efeitos da revelia. Esses efeitos da revelia se dividem em dois. Então, dois grupos de efeitos. Temos um primeiro efeito que é o efeito material. Efeito material. Também chamado de efeito principal da revelia. Qual é o efeito material ou efeito principal da revelia? É o que está na segunda parte do caput ali, no final. Artigo 344, infine. Presunção de veracidade dos fatos, das alegações de fatos apresentadas pelo autor na petição inicial. Esse é o efeito material. E é importantíssimo. Tem consequências processuais relevantíssimas. Tanto que, veja, eu botei ali no plural, efeitos da revelia. Um material, que foi esse que eu falei para vocês, e tem outro, que é o efeito processual. Efeito processual. O efeito processual é o julgamento antecipado do mérito, nos termos do artigo 300 Nossa, estou escrevendo tudo errado, gente, pelo amor de Deus. Completa ali, artigo 355, inciso 2º do CPC. Esquece artigo 3 aí, não é artigo 3, até porque seria terceiro, né? Porque eu apertei o Enter aqui sem querer. Artigo 355, inciso 2º. Só que, por que o efeito material é chamado de efeito principal? Eu vou voltar a ele, não acabou não. É porque o efeito processual depende da ocorrência do efeito material. Então, lembra que eu falei para vocês que cognição, estamos vendo o procedimento cognitivo, procedimento comum da tutela cognitiva. Aí falamos largamente sobre o que é a cognição. E o que é a cognição? Atividade intelectual do juiz, consistente na análise das alegações e provas. Alegações e provas. Foi o que eu sempre falei até agora, não é? Pois bem, agora vai entrar um dado novo, que eu não falei porque não cabia falar. E também o que eu falei não está errado, não. É isso aí, é provas. Só que quando não consegue trabalhar com prova, ou quando não é necessário trabalhar com provas, precisamente falando, entra a tal da presunção.
Então agora nós podemos já completar, que entrou presunção na jogada aí. Cognição é a atividade intelectual do juiz, na qual ele vai analisar se forma o seu convencimento ou não, para poder julgar ali, de concretizar o direito, blá blá blá. E o que ele leva em consideração? As alegações das partes e as provas. Não havendo prova ou não sendo necessário produzir prova, presunção. Então, alegações e provas ou presunção. Olha só. Então, e outra coisa que nós não vimos ainda, agora eu vou adiantar aqui. Nós veremos a teoria geral das provas. Já posso adiantar. A prova incide sobre alegações de fato. Quer ver? Vamos ganhar um tempinho aqui. Já vamos adiantar. Vou voltar tudo isso, tá? Vamos já naquela ideia pedagógica de antecipando o conteúdo, para não assustar quando for ver. Aí, ó. 369. É o primeiro dispositivo das partes, das provas. Meu Deus do céu, eu li ali, das provas. Então tá lá, as partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificado nesse código, nada disso importa pra gente aqui. Mas ela vai empregar os meios legais de prova para quê? Ela, para provar a veracidade dos fatos. Ó, provar a veracidade dos fatos. Essa parte que eu queria pegar aqui. Artigo 369. Qual é a finalidade da prova? Provar, comprovar, demonstrar a veracidade das alegações. As provas incidem sobre as alegações. Veja como é que o tempo todo está aquele contexto de cognição. Alegações de um lado, prova do outro. Cognição trabalha em cima de alegações. Alguém ativou o microfone aí, está muito alto aqui para mim. Acho que agora melhorou. Deixa eu botar o chat de novo aqui, estava muito alto. Então, cognição é alegações mais provas. E ali o 369 vai fechar. A prova incide sobre a alegação. Então, tudo aquilo que você alegou, você vai ter que provar. Aí nós falaremos sobre o ônus da prova. Artigo 373. Basicamente, quem alega tem que provar. Porque a prova serve para demonstrar a veracidade das alegações. Tudo mais. O que isso tem a ver com a revelia, professor? Quer ver? Vai aparecer agora. 374. Inciso 4º. Aí os senhores conseguem ver o tamanho da encrenca. Olha aqui. Tá aí. Não dependem de prova. Então a regra é provar, mas alguns fatos não precisa provar. Prova incide sobre fato, não é? Mas em alguns casos não vai precisar provar. Quando a lei falar que não precisa lá. Não depende de prova. Os fatos, inciso 4º, em cujo favor milita presunção legal, ó, tá batendo tudo, de existência ou de veracidade. No nosso caso é de veracidade. Quando é que incide uma presunção legal de veracidade? Eu vou falar de novo. 344. Revelia. Revelia gera como um dos seus efeitos a presunção legal de veracidade. Presunção legal de veracidade do quê? Dos fatos que o autor apresentou. Então, ao ficar inerte o réu, ao ficar em silêncio, ao se silenciar no direito dele de exercer defesa, apresentar contestação, a consequência é gravíssima. A lei autoriza o juiz a já adiantar a cognição. Excelência, não precisa se convencer absolutamente não. Esquece. O próprio réu não está interessado em se defender. Então é o seguinte, eu, ordenamento jurídico, estou te autorizando a não exigir prova não, tá? O que o autor falou, se quiser considerar verdade, pode considerar. É mais ou menos por aí a ideia. A ideia é mais ou menos por aí. No fringir dos ovos é isso. Então vejam a consequência. E é justamente por isso que, eu volto a dizer, cognição é igual a alegações mais provas. O que as partes fizeram até agora? Quando uma peticionou,
Apresentou alegações. E o que o réu pode fazer na contestação? Apresentar as suas alegações. Aí ele não contestou, não alegou porque ele não quis, o problema é dele, mas ele podia. Está previsto no ordenamento. Se cognição precisa de alegações, mais provas. Já tem alegações. Falta o quê? Provas. Então, do momento que nós estamos vendo aqui a resposta do réu, contestação, vai passar ali 2, 3 tópicos e vai chegar já a instrução probatória. Rapidinho, depois desse momento, já é o momento do juiz chamar para as provas. Lembra que eu falei que lá atrás não é bem o momento do autor falar qual prova ele quer produzir? Nem o réu na contestação, o juiz não vai saber qual prova ele quer produzir, que o juiz lá na frente chama as partes, vem cá filho, vamos conversar. Qual é a prova que vocês querem produzir? Tá chegando o momento. É a decisão, veja, a decisão de organização e saneamento, no artigo 357. 357, estamos no 344. Vai gastar ali 3, 4 artigos para revelia, vai vir mais uma meia dúzia para uma outra fase, uma outra meia dúzia para uma outra fase, que são rápidas, e vai chegar o momento de produzir prova. Por quê? Porque o procedimento ele é estruturado, meio que dividido para as partes, de um lado, alegarem, do outro lado, provarem. Só que olha o 374, inciso 4, não precisa de prova. Bom, se não precisa de prova, vamos fazer o que nesse processo? Porque veja, as partes alegam, depois cada uma delas vão provar. Só que o réu não alegou nada. Bom, se o réu não alegou nada, não vai ter prova sobre o que o réu alegou, estamos de acordo? Senhores, o réu não contestou. O réu não se defendeu. Então, que prova que vai produzir sobre as alegações do réu? Não teve. Então, vamos ter que produzir provas sobre as alegações do autor, não é isso? Vamos produzir prova sobre as alegações do autor. Perfeitamente, mas as alegações do autor não precisam de provas. Porque olha o 374, inciso 4. Então, o efeito processual, que é o julgamento antecipado do mérito, aliás, é um dos tópicos que nós vamos ver a seguir. É um dos... Lembra que eu falei que tem 2 fases? Nessas 2 fases, um desses itens já estamos estudando. Quando chegar lá, eu vou falar, já está estudado. É a revelia. Vamos só no máximo recordar. Ou vai ser final da aula de hoje ou começo da próxima aula. Está perto ali. Veja que já estão chegando perto da produção de prova, da sentença, coisa julgada para acabar o curso. Então vamos lá, vamos recordar. 344, o que é revelia? Vamos lá, ponto, vamos deixar bem consignado ali, que eu sei que eu falei coisa pra caramba. Voltei para cognição, fui lá nas provas. Olha só. Revelia. Igual. Senhores, eu mudei aqui o esquema da minha organização no escritório. E eu tenho não tem como mostrar. Mas eu tava usando o laptop, aí a conexão não estava muito boa. Aí eu joguei lá pro meu computador, só que a tela é grandona e é distante. Mesmo sendo uma tela substancial, grande e tal, eu gosto bastante dela, mas essa letra do chat é muito curta. Então, se ficar errado ali, já estou me justificando, tá? Porque eu fico me forçando para ler. Nesse ponto ficou ruim para mim. Eu acho que vai melhorar. Depois me digam como é que ficou a conexão, se vai melhorar a conexão em relação às aulas anteriores. Eu nem sabia que não estava boa. Não sei se para vocês não estava tão boa, mas em outro campus depois me alertaram que não estava tão boa a minha conexão. Aí eu resolvi, acho que agora está resolvido. Mas trouxe esse senão aí. Vamos lá, revelia. Ausência de contestação. Vamos lá, e agora aqui é papum, só para deixar consignado, só para filetar aqui, só para fazer o filé. Revelia a ausência de contestação. A revelia produz alguns efeitos. Primeiro efeito. Efeito material ou efeito principal, que é sinônimo de presunção de veracidade. Aí eu já botei lá em cima, né? Tá na lei, já falei aqui. É presunção de veracidade das alegações de fato do autor, tá? O segundo efeito é o efeito processual. E o efeito processual consiste no julgamento antecipado do mérito. Já mostrei o 344. Vou agora mostrar
o 355, inciso 2º. Mas esse 355, inciso 2º, vai falar coisa a mais do que nós já vimos, tá? Então eu vou fazer a ressalva lá no momento próprio para vocês. Quero só, por hora, apresentar a noção do que nós vimos até agora. 355, inciso 2º, tá lá. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução do mérito. Ele vai julgar procedente, improcedente, parcialmente procedente. Por que ele vai julgar antecipadamente? Eu perdi. Deixa eu ver se eu acho aqui. A reguinha que eu usava como procedimento, eu achei aqui. Vou pegar aqui na minha... Rapaz. Não acredito que eu não vou conseguir pegar porque cortei a unha. Foi uma luta, mas foi. Aqui. Aqui é o procedimento. Começa aqui com a petição inicial. Termina aqui com a sentença. Então aqui veio a petição inicial. Aqui veio a petição inicial. Aqui o momento da resposta do réu, mais ou menos. Pelo procedimento convencional, viria até aqui o final. Mas como o réu não contestou, aqui a revelia não teve, o juiz vai antecipar, vai encurtar, para poder julgar aqui. Então encurtou o procedimento. É evidente que isso é um ganho. Veja, um ganho de efetividade para o sistema, não para o réu. Para o réu é só prejuízo. Vamos ver então. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução do mérito quando? Aí, inciso 2º. Quando o réu for revel. O que é réu revel? Réu que não contestou. Quando o réu for revel, vírgula, ocorrer o efeito previsto no 344. Qual é o efeito previsto no 344? Presunção de veracidade dos fatos que o autor alegou. Então veja que o efeito processual do 355, inciso 2º, ele mesmo diz que ele só ocorre se tiver o 344, que é a presunção de veracidade. E não houver requerimento de prova na forma do 349. Essa parte final você deixa para lá, que nós não vimos ainda. O restante nós vimos. Por isso que o efeito material é chamado de efeito principal. Porque o efeito processual depende do efeito material. Está lá, no inciso 2º do 344. Ok? Vejam. Há uma relação entre a revelia e o ônus da impugnação especificada. Revelia e ônus da impugnação especificada. O ônus da impugnação especificada está no artigo 341. E o que prevê esse 341? Não vou lá pegar não, já mostramos nas outras aulas. Mas ele é basicamente isso aqui. O réu incumbe também ao réu o ônus de impugnar especificamente, os fatos apresentados pelo autor na petição inicial, sob pena de presunção de veracidade, é a mesma consequência. E nós falamos isso lá. Salvo engano, eu coloquei assim, a petição inicial, fato 1, fato 2. Aí a contestação deve ter fato, não 1, e fato, não 2. Isso aqui é um ônus da impugnação especificada, até aí tá tudo certo. Agora, o que acontece? Até aqui deu certo, tá? O que acontece nessa hipótese aqui? Na petição inicial, o autor apresenta 2 fatos. Fato 1, fato 2. E o réu na contestação se defende. Então veja, o réu na contestação, o réu é revel? O réu contestou, o réu é revel? Não, o réu não é revel. Mas ele na contestação se defendeu, impugnou apenas um dos 2 fatos. O que acontece?
Esse fato 1 que o autor trouxe e o réu impugnou, precisa ser provado. Então vai ter que ter prova. É a regra. E o fato 2 do autor, que não tem nada do réu aqui? O fato 2 do autor, presume-se verdadeiros. Há uma presunção de veracidade. Isso aí é o 341 do CPC. Ônus da impugnação especificada. Agora, esse outro fenômeno aqui. O autor, na petição inicial, apresenta os fatos 1 e 2. Superado o momento da contestação, está tudo em branco lá, não teve contestação. Então o réu que poderia ter contestado não contestou. Logo, ele não impugnou fato nenhum. O que acontece? 344. Ausência de contestação. E vai presumir verdadeiro o quê? Todos os fatos. O fato 1 porque não teve impugnação. O fato 2 porque não teve impugnação. Então é uma nítida relação entre 341 e 344. Entre ônus da impugnação especificada e revelia. Ele gera o mesmo efeito material de presunção de veracidade. Ok? E presumindo-se verdadeiro, 374, inciso 4º. Não precisa produzir prova. Bem parecido. Então, o ônus da impugnação especificada do artigo 341, eu costumo dizer, é uma revelia parcelada, fatiada. Só sobre a metade da demanda ali. E a revelia? A revelia é o ônus da impugnação especificada ampliada. Um é o todo, o outro é a parte. É como se fosse isso. Ok? Vamos seguir. Uma outra confusão que é muito comum de se fazer é o seguinte. Essa aqui é mais ainda. Porque essa aqui não é só questão de te engambelarem na prova, não. Aqui na prática o pessoal confunde. Porque as pessoas costumam falar assim, revelia é a presunção de veracidade. O que é a revelia? A revelia é a presunção de veracidade. Não é porque o olho fica tão grandão na presunção de veracidade, que é o que você quer, para não ter que produzir prova e tudo mais, você confunde uma coisa com a outra. A revelia é a ausência de contestação, que gera, por não ter sido impugnado nada, a presunção de veracidade. Um é a essência do instituto, é o que ele é. O outro é o que ele acarreta. Então a presunção de veracidade é um dos efeitos da revelia. Não se confundem. Porra, é muito comum você ouvir na prática falar revelia é a presunção de veracidade. Não é. Não é assim. Você escuta isso em tudo quanto é lugar. Até em sessão do STF às vezes sai. Não é. São coisas distintas. Um é o conceito, o outro é o efeito. Tanto não é porque não é, confia em mim. E não é porque eu vou mostrar agora para vocês. Porque viu que o 355 segundo falou, ó, quando não houver o requerimento no 349, o inciso segundo 355 fala também, quando ocorrer o efeito do 344. Ele já está provado que não é a mesma coisa. Porque, olha lá, o réu for revel, vírgula, ocorrer o efeito previsto no 344. Então são coisas diferentes. Então o réu pode ser revel e não ocorrer o efeito do 344? Sim. É isso que nós vamos passar a ver aqui agora. Então, essa tal dessa presunção de veracidade. Vamos lá. Presunção de veracidade. A linha A é igual a revelia. A linha B é o efeito, vamos lá, o único efeito da revelia. Opção C é relativo. Nossa. É relativo. Então lá. Presunção de veracidade, letra A, é igual a revelia. Tá errado. Presunção de veracidade decorre da revelia, mas não se confundem. Pode ter revelia
e ter efeito de presunção, pode ter revelia e não ter esse efeito de presunção. Presunção de veracidade é o único efeito da revelia, tá errado. É um dos efeitos. Tem um outro efeito, que é o julgamento antecipado, que decorre desse. A linha C é relativa. A presunção de veracidade é relativa? É isso aí, relativa. Toda essa brincadeirinha para chegar nesse ponto para falar que é relativo. Vamos voltar lá ao 344, a revelia. Agora vamos ao 345. Olha aqui. Tá logo no artigo de baixo. A revelia não produz o efeito mencionado no 344. Opa, então são coisas diferentes. Vai continuar tendo revelia. Porque revelia é um fenômeno. É uma circunstância fática de não ter ocorrido um fato. Ou o fato do réu não ter oferecido contestação. Isso já aconteceu. Questão outra é saber se aquilo vai gerar uma consequência. Então, revelia é a ausência de contestação. Mesmo que não ocorra o efeito, dito de uma outra forma, mesmo que a gente bata no 345, nem vimos as hipóteses ainda. Vamos ver. O 345 mata o 344. Mas o 344 diz que revelia traz o conceito e traz o efeito. É claro que o 345 não está matando o conceito de revelia. O 345 ele é claro, a revelia não produz o efeito mencionado no 344. Qual é o efeito que se menciona no 344? A presunção de veracidade. Então vejam, o que eu falei até agora, presunção de veracidade, complementa aí uma presunção relativa de veracidade. O efeito material da revelia gera uma presunção relativa de veracidade. Qual é a importância de saber que a presunção de veracidade é relativa? Qual é a consequência disso? Em primeiro lugar, primeira consequência, sendo bem objetivo, 345. A lei pode excepcionar. Que é o que nós veremos logo agora de início. E uma outra consequência, também importante, é admissível prova em contrário. A parte pode produzir prova em contrário. Então, quem vai produzir prova em contrário da presunção de veracidade não vai ser o autor, né? Vai ser o réu. Então, o réu pode produzir prova em sentido contrário. Está mostrado que a presunção é relativa, não é absoluta. O fato, ao fim e ao cabo, o fato do réu não ter contestado, o fato do réu ter restado revel, não consiste necessariamente na procedência do pedido do autor. Não consiste. Piora muito a situação do réu, mas o réu mesmo assim pode ganhar. Mas tem que bater uma dessas hipóteses que nós veremos aí. Ok? Então vamos voltar ao 345. Vou botar de novo o caput aí e vamos ver hipótese por hipótese. A revelia não produz o efeito mencionado no 344. Então, 345 não vai ter a presunção de veracidade, mesmo sendo revel o réu, os fatos do autor não serão tidos como presumivelmente verdadeira. Isso está escrito ali. Primeira hipótese. Quando, havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação. Está escrito ali. Que vai ter revelia, mas não a revelia de todos. A revelia de alguns dos réus. Porque tem pluralidade de réus. Então o caput está dizendo, teve revelia de alguém. O inciso primeiro está dizendo, um vai salvar o outro. Porque havendo pluralidade de réus, vamos botar 2 para ficar fácil, né? 2, não precisa falar 50. 2 réus. Caput, um não contestou. Revel, havendo revelia. Não, a revelia não vai produzir, então teve revelia. Inciso primeiro, havendo pluralidade, algum deles contestar, foi o segundo. Então um não contestou, o outro contestou. O que está dizendo o inciso primeiro ali? Que não vai ter revelia, né? Não, mentira. Que não vai ter o efeito da revelia. A presunção de veracidade. Veja, é tão comum que eu mesmo agora aqui caí.
Vai ter revelia de um deles, mas não vai se gerar o efeito material da revelia. A pergunta que eu faço para vocês, será que é assim mesmo? Os senhores acham assim, de orelhada, tem como ser assim? Não, né? O que que é? Não é bem assim, né? Meus amigos, o que que é pluralidade de réus? Pluralidade de partes. Litisconsórcio, não é isso? Então o que que a lei está dizendo ali? Havendo litisconsórcio passivo, dá no mesmo, né? Pluralidade de réus. Algum deles contestar a ação. Não sei se os senhores vão se lembrar, lá do capítulo de litisconsórcio, TGP 2, olha o que prevê o artigo 117. Ele trata do princípio da independência dos litisconsortes. Papo de botequim, sendo bem direto, cada um por si. Nós somos réus, somos coleguinhas, opa, time réu, team réus. Mas é cada um por si, filho. Se eu tiver que, pra eu ganhar, você perder, tamo aí pra isso mesmo. Cada um por si. Então, olha lá. Os litisconsortes serão considerados em suas relações com a parte adversa, um autor, dois réus. Então tem duas demandas, né? A demanda do A versus R1, a demanda do A versus R2. Como litigantes distintos, cada um por si. Exceto no litisconsórcio unitário. Então, olha lá. Parte inicial. Os litisconsortes são partes independentes, considerado como parte distinta em relação ao autor. Então, na demanda do A versus R1, R1 contestou, tem revelia? Não. Na demanda do A versus R2, o R2 não contestou, R2 é revel. Em relação ao autor, R2 é revel. A regra é essa. Cada um por si. Princípio da independência e da autonomia dos litisconsortes. Agora, tem um caso que não pode ser assim. Tem um caso que não pode ser assim. Exceto no litisconsórcio unitário. Porque no litisconsórcio unitário, a decisão não tem que ser uma única decisão. Litisconsórcio simples ou litisconsórcio unitário é uma classificação quanto ao julgamento da demanda. Então, o julgamento da demanda no final tem que ser o mesmo. É um julgamento só. É uma sentença só, porque a relação direito material é uma só. Quer ver um bom exemplo, se eles recordarem? O litisconsórcio unitário. O Ministério Público é o exemplo que toda a doutrina traz. O Ministério Público vai a juízo em face do marido e da mulher. Tem que ser os dois. Não pode ser um só. Tem que ser os dois. Para anular o casamento. O Ministério Público alega lá que eles são irmãos, são primos, seja lá o que for. O casamento é nulo, de pleno direito. Direito de família, de pleno direito. Ele quer anular. Ele pode ir a juízo só contra a mulher para anular o casamento dela com o marido? Não. Pode ir a juízo só contra o marido para anular o casamento dele com ela, com a mulher? Não. Tem que ir contra os dois. E no momento final, quando do julgamento final, o juiz pode dizer, por algum acaso, que julga procedente em relação à mulher, de modo que ela nunca foi casada com o marido, porque retroage. Feito ex tunc. E em relação ao marido, julga improcedente. Então o MP ganhou contra a mulher e perdeu contra o marido. De modo que ela nunca teve casado com ele, mas ele continua casado com ela. É possível isso? Não. Porque ou o casamento que envolve ambas as partes, ou o casamento é válido, ou o casamento é inválido. O julgamento nessa hipótese ali é unitário. É em um mesmo sentido. Não, pois sendo assim, imagine que a mulher é mais responsável sempre, né? Sempre. Sempre. A mulher é mais responsável. Claro que não. Ah, então. A mulher é mais... Há controvérsias. Presunção relativa. A mulher é mais responsável. Vamos deixar assim. A mulher é mais responsável. Isso aí. O que tiver culpa é sempre da mulher. Aí. A mulher é mais responsável.
Aí a mulher contestou. E meteu o marido no MP. E arrebentou. A mulher vai ganhar. A mulher falou que tem nulidade nenhuma. E o marido ficou inerte. O marido é revel. Autor. Aqui é bom ter um quadro, né? Eu tenho tentado sentir menos a falta de uma lousa. E aí bota o artigo ali, ajuda e tal, mas tem hora que só o quadro. De um lado o MP. Do outro marido e mulher. A mulher ganhou. A mulher contestou, mostrou que não tem nulidade nenhuma. O MP perdeu em relação à mulher. Tem como o MP ganhar do marido? E o fato do marido não ter contestado gera, portanto, uma presunção de veracidade, de que é nulo o casamento? Como o MP disse? Não, aí não, né? Aí não. Não pode. Por quê? Qual é importante perceber aqui? A contestação da mulher vai beneficiar o marido, porque é o mesmo fato. A ausência da contestação do marido não gera presunção de veracidade do fato, casamento nulo. Mas a mulher contestou, e quando a mulher contestou, precisa provar. Não pode precisar provar para um e não para outro. Seria ilógico. Então aí faz sentido o inciso 1º do 345. Mas muito cuidado com ele. Porque ele diz, havendo pluralidade de réus, vamos encurtar. No caso de litisconsórcio passivo, se algum deles contestar a ação, não tem revelia. Não tem efeito material da revelia para o outro. Esquece isso, nunca. Eu vou a juízo. Outro exemplo. Eu vou a juízo em face da fabricante de um produto e do distribuidor do produto. Porque teve um vício no produto qualquer. Ok? E aí, veja. Demanda ganha, batata, tudo provado. Não tem nem para onde fugir. O que o réu 1 diz? O fabricante. Que ele, fabricante, não tem nada a ver com a história. Veja, ele nem fala que não tem vício no produto, pô. Tá lá a televisão explodida. Pá. Nota fiscal. Comprou uma semana atrás. Recibo de entrega. Chegou hoje. Foto. De hoje mesmo. Televisão toda explodida. Tem coisa que não tem como fugir. Aí o que o réu 1 diz? Eu não tenho culpa nenhuma disso. Responsabilidade não é minha. Por que não é minha? Aí ele não vai jogar contra o consumidor, ok? Não tem muito o que fazer. Ele pode até falar que foi pico de energia, enfim, mas no nosso exemplo não. O que ele falou? Ele falou que a culpa é do distribuidor. Que foi falha na entrega, que foi falha no armazenamento, período que a televisão estava no galpão lá do comerciante, que gerou uma estabilidade e tal. Ok? E o que o comerciante diz? Olha, o que eu podia fazer, eu fiz, entreguei direitinho, vendi direitinho e estoquei direitinho, a culpa é do fornecedor. Percebam, né? É possível que um réu queira o outro? A alma do outro? Claro! Então, o distribuidor, a Samsung, o fabricante, a Samsung, alega que a culpa é do ponto frio. O ponto frio alega que a culpa é da Samsung. A Samsung contestou. O ponto frio ficou revel. Pô, o fato da Samsung ter contestado vai beneficiar o ponto frio? Um tá com a espada na cabeça do outro? Qual o sentido disso? É claro que não é isso, né, meus amigos? Não é isso. Então cuidado com o inciso 1º, porque ele diz que, havendo litisconsórcio, um beneficia o outro. Não é. Mostrei aí o 117. Mata a cobra, mostra o pau. Os litisconsórcios são tratados de maneira distinta. E vai dizer mais. Olha o 117. Eu parei no unitário. Olha lá. Eu vi que alguém falou ali, já vou lá. Os litisconsortes serão considerados em suas relações com a parte adversa como litigantes distintos. Cada um por si. É a regra dos litisconsórcios. Aí tem um que é diferente. Eu já expliquei. O MP contra marido e mulher, casamento nulo. Exceto no litisconsórcio unitário, esse. Porque no litisconsórcio unitário, os atos e as omissões de um não prejudicarão os outros. Ou seja, a revelia do marido não vai prejudicar a mulher. Os atos e omissões, aqui omissões, a omissão em contestar do marido não vai prejudicar a mulher. Ok? Ok. Mas os poderão beneficiar. Os atos e as omissões de um podem beneficiar o outro. É exatamente isso.
O ato da mulher ter contestado vai salvar a vida do marido. Ele não vai ser presumivelmente verdadeiros fatos do MP. Bom, professor, então, o 345, inciso 1º, se aplica apenas para o caso de litisconsórcio unitário. Apenas nesse caso, correto? Então, já ia chegar aí. Aí fizemos um apanhado geral. Como é que fica o inciso 1º, portanto? Bom, inegavelmente, ele tem um erro em ser amplo demais. Cuidado com isso. Isso é uma ótima questão para um concurso mais avançado um pouco. Porque texto de lei é aquilo ali. Foi um nível médio ali, botou aquilo ali, é aquilo ali. Sem fazer ressalva. Mas se pegar uma prova mais elaborada, vai te engambelar. Porque não significa... O que está escrito não equivale à interpretação correta. Porque está amplo demais. Do jeito que está ali, todos os casos. Pelo 117, seria apenas no litisconsórcio unitário. Então aí nós já temos um máximo e um mínimo. Não é em todos os casos. E aí a doutrina, trazendo algo novo agora, a doutrina complementa o 117 parágrafo único e fala assim, ó, qual é a ideia do 117 parágrafo único? Quando o fato for comum aos réus. O fato é um único só, o julgamento é um único só, o litisconsórcio unitário. Então, a maioria da doutrina diz o seguinte, como é que se deve interpretar o 345, inciso 1º? Não é tudo como está escrito e nem é só o 117 como se poderia imaginar. Vai aproveitar a contestação de um em relação ao outro se eles não tiverem um apontando para o outro. E se o fato for comum. Se tiverem a defesa fundada em fatos comuns e a posição jurídica dos réus não seja de um agredindo o outro, você pode cogitar a aplicação do inciso 1º. Vejam, eu não tenho culpa. A confusão não é minha. O que eu quero que os senhores entendam é o seguinte. Inciso 1º do 345 não é aquilo tudo. Pelo 117, seria só no litisconsórcio unitário. Está escrito ali, eu mostrei para vocês, frase por frase. Mas a doutrina, aí nessa parte da doutrina não é unânime. É meio lá, meio cá. A maioria diz que pode. Pode estender para os outros litisconsórcios, qualquer outro litisconsórcio, não, porque estaria certo o inciso 1º. Então, quando é que você estende o 117 para outros tipos de litisconsórcio? Só quanto à revelia. Como é que você interpreta aquele inciso 1º? Tratando-se de fato comum, então um fato que envolva ambos os réus, porque pode ser que você vá a juízo e discuta um fato contra o réu 1, um fato 2 contra o réu 2. Aí não vai aproveitar. Então, para aproveitar, tem que ser fato comum. O fato que aproveita os dois réus, que envolvam os dois réus. E, além disso, os réus não podem estar um com a arma apontada para o outro. Ok? É essa aí a ideia do inciso 1º. Pegou, Heitor? Quando você colocou essa pergunta aí, até onde eu tinha falado, era isso mesmo. Não é o... Qual está mais correto ali, tecnicamente? O 117. Azeitadinho é o 117. Mas uma parcela substancial da doutrina concede uma interpretação extensiva, aumentando a abrangência do 117 na hipótese do 345, inciso 1º. É a da doutrina da jurisprudência. Heitor pergunta, essa posição é jurisprudencial também, certo? Certo. Prevalece esse entendimento. Agora, não é batata. É difícil disso que eu falei, por último, cair numa prova de concurso, no sentido que eu digo de objetiva. Porque aqui tem controvérsia, tá? Na prática, vale essa doutrina. É isso aí. Bom, vamos lá. Inciso 2º do 345. Vou trazer de novo o caput, pra gente ir recordando. Nessa brincadeira aí, quem não tem tanta facilidade com processo civil, acaba aprendendo por osmose. A revelia não produz o efeito mencionado no artigo 344. Então não vai ter presunção relativa de veracidade. Se o litígio versar sobre direito indisponível. E aí qual é a lógica aqui? Direito indisponível é algo sério demais para você julgar com base em mera presunção. Quer ver um exemplo clássico aqui, muito bom? Que mata a questão?
o autor vai a juízo em face do réu, pedindo para que o juiz declare o réu pai do autor. Reconhecimento de paternidade. Uma ação de investigação de paternidade. O menor pede para o pai ser declarado, para o réu ser declarado pai dele. Veja, eu não estou nem falando de alimentos. Alimentos já estaria mais controverso. Eu estou falando pedir. O cara pede a declaração de que o outro é pai. O réu não contesta. Você é juiz. Você teria coragem de afirmar que o réu é pai do autor só porque ele não contestou? Então você vai... Eu presumo que ele é teu pai. Será que isso pode ser assim? Bom, o STF tem até o entendimento de que pode julgar relação de paternidade com base em presunção, mas é direito material. A discussão de direito material, quando se nega a fazer o exame e tal, já tem julgado do STF nesse sentido, que é criticado uma parcela enorme da doutrina. Como é que você vai julgar com base em presunção uma questão de paternidade? Tem origem genética, tem tanta questão. Uma mera presunção aí não bate, tá vendo? A origem genética, a paternidade é direito indisponível. Então, se você não pode dispor, o juiz... basicamente é isso. São tópicos, são itens sérios demais, muito caro para o direito, muito importante para o direito, que não dá para se julgar com mera presunção. Então, não vai ter presunção. É por isso, a respeito e a propósito, é por isso que quando a fazenda pública fica revel, não é tão ruim assim, Por quê? Porque você não vai gerar presunção de veracidade contra a fazenda pública pela indisponibilidade do interesse público. Direito administrativo. É com Carlos que você tem direito administrativo, né? Então a indisponibilidade do direito público, a supremacia do interesse público, mesmo que tão criticada e tão mitigada pela doutrina da UERJ, Wrobel, Carlos Ari Sunfeld, dentre diversos outros, Alexandre Aragão, criticam essa supremacia do interesse público, jogar o público lá em cima, o privado tão embaixo. Há uma divergência contra isso, mas é exclusivo aqui do Rio de Janeiro. A nível nacional prevalece a ideia de supremacia do interesse público e tal. Então, você não vai julgar a favor do autor uma condenação da Fazenda Pública a pagar 2,5 milhões porque a Fazenda Pública não contestou. Um direito indisponível. O direito público, a supremacia do interesse público gera um direito indisponível. Indisponibilidade do interesse público. Bom, inciso 3º. Nem trouxe o caput que está em cima, né? A revelia não produz o efeito mencionado no 344 de presunção de veracidade. Então não teremos presunção de veracidade quando a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável à prova do ato. Então o que se quer ali provar é o ato. Só que a lei considera um certo documento, um certo instrumento como indispensável. Certidão de casamento para casamento. Nós falamos disso lá no artigo 320 dos documentos indispensáveis. Certidão de ônus reais para propriedade de bens imóveis. Contrato de depósito. Na lei de depósito, tem uma exigência expressa de que é imprescindível a apresentação do contrato de depósito, que tem que ser escrito para fins de comprovação do ato. Aí é o seguinte, o autor tem que cumprir a providência tal, trazer o documento indispensável, não traz. O réu tem que contestar, não contestou. O que o réu vai falar para o autor? Mas tu errou primeiro. Então aqui é mais ou menos venir contra factum próprio. Porra, o autor, tá aquele brincadeira, quer que eu presume verdadeiro um fato que a lei manda que tenha um documento X e você não traz o documento X. Eu não vou presumir em desfavor de uma exigência legal. Ok? E por fim, o inciso 4º. A revelia não produz o efeito mencionado no artigo 344. Presunção de veracidade. Nós não teremos presunção de veracidade se as alegações de fato formuladas pelo autor, que é para onde incidiria a presunção, né? O que o 344 diz?
presunção de veracidade das alegações de fato do autor. Mas se essas alegações de fato, que seriam presumíveis, forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos, você não vai presumir. Veja, são duas hipóteses. A segunda hipótese está dizendo o seguinte: a presunção de veracidade está em contradição com a prova dos autos. Eu já vi. O autor foi a juízo, pediu a condenação do réu a lhe pagar, eu não lembro o valor, 100 mil reais de uma dívida que não tinha sido paga. Então a alegação é que tinha uma dívida que não tinha sido paga, que tinha tudo mais. O réu não contestou. O réu ficou revel, em tese, a princípio, pelo 344, presunção de veracidade, que teve a transferência do dinheiro, que não pagou, que deve, tem que se ferrar, e vai para o inferno e tudo mais. Mas o que aconteceu nesse caso? O autor mesmo juntou. O autor juntou o recibo de pagamento a favor do réu. Talvez tenha sido por isso que o réu nem contestou. Falou, não tem como perder esse processo, não. Não sei, pouco importa. O que importa é que tinha. Então, pela revelia, nós tínhamos uma presunção de que não tinha havido pagamento. Mas tinha prova nos autos de que tinha ocorrido o pagamento. Vai prevalecer qual? Prevalece a prova, claro, né? Cognição não é a junção de alegações e provas. Provas ou presunção. A presunção vem para substituir a prova. Quando não se tem a prova, quando não é possível obter a prova. A presunção está abaixo da prova. Então é o seguinte, prova vale mais que presunção. Está provado que teve o pagamento. Presumivelmente não teve o pagamento. Qual vai prevalecer? A prova. A presunção é sempre inferior à prova. É mais frágil. Ok? Então, a parte final do inciso 4º. Nós não teremos a presunção de veracidade em relação às alegações de fato, quando estas alegações de fato já estiverem provadas de forma contrária. Então, a presunção estaria em contradição com prova constante dos autos. Essa é a hipótese. Mas tem outra hipótese. Nós não teremos também a presunção de veracidade quando as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis. O que é inverossímil? Vero símil. Inverossímil. De não. Vero de verdade. Símil de semelhança. Inverossímil é a não verdade e semelhança. É a não semelhança com a verdade. O que é inverossímil? Que não parece verdade. Você não vai presumir que algo estapafúrdio seja considerado verdadeiro. Vê, o juiz pode julgar, o juiz pode utilizar como um dos elementos de sua cognição a máxima de experiência comum, conhecimentos convencionais. Ele exige perícia quando é um conhecimento técnico. Agora, um conhecimento convencional ele tem. Quer ver? E, não, meus amigos, não duvidem que esse tipo de coisa acontece. Vou passar 2 casos aqui hipotéticos, só para os senhores verem como é que o conhecimento convencional ajuda. E vou mostrar um caso concreto, que foi o professor Alexandre Câmara que me contou até. Olha só. Primeira hipótese. O autor afirma que ao utilizar o seu micro-ondas e botar lá na potência normal do micro-ondas e botar lá 30 segundos, ele teve, sei lá, o alimento que ele botou lá dentro resfriou, virou uma pedra de gelo. Isso parece ser verdade? Não, não parece ser verdade. A função do micro-ondas é outra, não de congelar. E ele fala que ele quer indenização porque, sei lá o que ele botou lá dentro virou um iceberg. É possível? Bom, não é possível. Veja, o juiz vai até falar assim, meu amigo, me prova isso aí, por favor. Porque a lei está dizendo que se o réu não contestar, eu vou presumir verdadeiro, mas isso eu não vou presumir, não. Isso aí está muito loucão. Então o réu não contestou. O réu é revel. Mas faz o seguinte, prova aí para mim, por favor.
A lei me autoriza que eu peça a prova, mesmo incidindo em tese a presunção. Então eu vou jogar a presunção fora, eu quero ver prova disso. Mas, professor, mas quem vai fazer isso? Sei lá, tem louco para tudo. Mas, um outro exemplo. O autor alega que ali na descida do gasômetro, ali, sei lá, na descida da Avenida Brasil, eu tô em Friburgo, mas eu lembro bem como é que é o trânsito no Rio. Tô em Friburgo agora, provisoriamente, por causa da quarentena. Eu sei bem como é que é o trânsito no Rio. O cara fala o seguinte, em um dia útil, nada de quarentena. O cara fala, numa quinta-feira, às 17h30, eu me envolvi em um acidente na Avenida Brasil, em frente ao Caju. Quem passa por ali tem uma mínima noção que ali é passo de tartaruga, é Bolt ali, né? Ali não anda. Mas o cara fala, na demanda dele, que houve um acidente, que o acidente foi provocado pelo réu, e o réu estava dirigindo uma Brasília, ano 82, na Brasil, em um dia útil, às 17h30, e a culpa do acidente é dele porque ele estava trafegando nesse horário, nesse local, com esse carro, a 380 km por hora. Tipo, coisa como essa tem todo dia na justiça. Assim, pô, cara, mas isso aqui não tem a menor chance de ser verdade, cara. Sabe, você vai enganar quem? Aí o réu não contesta. O juiz vai presumir que teve um fato como esse acontecendo? Impossível. Ele vai pedir prova. Ele vai até falar, autor, pô, me traz a câmera da 7 Rio aí, por favor, que essa eu quero ver. Você me provar isso aqui, você tem que ganhar, não tem jeito. Ok? E o caso que o Câmara me contou foi de uma senhora que foi a juízo. Veja, tudo que ele falou, mas eu não duvido. Veja, claro, não duvido porque é o Câmara, mas coisas como essas acontecem sempre. Uma senhora foi a juízo dizendo contra uma farmacêutica dessa internacional, de porte internacional, que ela tomou o remédio em um dia e acordou no outro dia com cor diferente. Que ela era negra e que ela no dia seguinte acordou branca e a única coisa que ela fez de diferente que poderia ser é o remédio. E ela foi a juízo contra a farmacêutica. E ela falou na petição inicial que ela tinha descoberto por que Michael Jackson tinha mudado de cor. E que tinha sido por isso. E ela pediu indenização. Veja, o caso aqui não foi de revelia, não sei. Ele estava falando sobre casos esdrúxulos. Que batem na justiça. Mas você imagina que numa correria lá no escritório, o advogado fala assim, só consigo fazer uma contestação. No final do prazo, termina hoje, só consigo fazer uma que envolve 5 bilhões de reais e tem discussão jurídica. E a outra é esse caso aqui. Qual vai ser a orientação do advogado-chefe? Deixa isso aí, pode deixar, vamos ganhar isso aí. Mas e se ficar revel? Vamos ganhar mesmo ficando revel. Não tem como. Porque ela vai ter que provar. Porque o fato é inverossímil, não tem como ser verdade. Veja, não é que não tem como ser verdade. É que não tem como. Também não podemos, né? Podemos pré-julgar. Não parece ser verdade. Não tem aparência de verdade. Sabe aquela história do cheiro? Fumos, sabe? Fumaça, você sente... Não tem cheiro de procedência aquilo. Heitor, o réu revel pode pedir formulação de provas ou juntar prova para socorrer... Não, vamos chegar lá. Vou chegar nisso aí. Lembra que eu falei ainda há pouco ali que são duas as... Vou trazer lá de cima. São duas as consequências da circunstância de se afirmar que a presunção é relativa. Olha lá. Presunção relativa de veracidade. A linha A é o 345, que nós acabamos de ver agora. A lei pode excepcionar, como ela o fez. E tem a linha B, que é o fato do réu poder produzir prova em sentido contrário. O réu pode produzir prova em sentido contrário. É o que nós vamos falar agora. É uma outra hipótese. E é independente do 345, tá? São coisas diferentes. É independente. É no 345 também, mas mesmo que não tenha ocorrido... Porque, veja, se já tem o 345,
Se já tem o 345, o que o autor falou não é presumivelmente verdadeiro. Aí o autor vai ter que produzir prova. O mais interessante é saber o seguinte: o réu ficou revel. Ficou. Teve efeito material da revelia? Teve. Então vai ter a presunção de veracidade. Por que vai ter a presunção? Porque não bateu o 345. Então, pela lei, não teve exceção. O que pode acontecer na prática, em concreto? O réu que não se defendeu mediante alegações pode se defender mediante provas? Pode. O que as partes fazem em juízo? Apresentam alegações e provas. Só que nós já vimos ali o 355, inciso 2º, que eu vou pegar de novo porque está nesse contexto. Olha lá. O réu pode, para responder o Heitor, o réu pode aparecer no processo, mesmo sendo revel, para produzir prova? A resposta é sim, pode. Nós já vamos no dispositivo, que a lei vai indicar ali, ó. Mas o que eu quero adiantar para vocês? Se ocorreu o 344, não teve a exceção do 345, não, então teve o 344, revelia e presunção de veracidade. O que vai acontecer? O 355, inciso 2º. O que o 355, inciso 2º diz? Que vai antecipar algo que seria feito no final para esse momento em que nós estamos. E vai julgar o mérito. Com base em presunção, porque a lei autorizou. 344 mais 374, inciso 4º. Não precisa de prova, porque tem presunção. É tudo isso que justifica a antecipação do que seria feito ao final. Aqui, nesse momento aqui, teria prova. Ó. Por que nós vamos cortar esse momento fora? Porque não vai precisar de prova. 374, inciso 4º. O juiz vai julgar com base em mera presunção. O juiz pode julgar com base em mera presunção? Pode. O réu pode vir para trazer prova? Pode. Mas o réu vai ficar esperando? Não. A lógica que o réu tem que ter é o seguinte: já fiquei revel, então agora eu tenho que concentrar os esforços, que o juiz pode julgar hoje mesmo, com base na minha revelia. Então, o réu que é revel, ele fica com a faca no pescoço. Ele pode aparecer no processo em qualquer momento para produzir prova. Só que esse em qualquer momento, ele sabe que não tem tanto tempo assim. Então vamos lá, o 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução do mérito quando, vimos, inciso 2º, quando o réu for revel. 344, parte inicial. Ausência de contestação. Segundo requisito, quando ocorrer o efeito previsto no 344. Qual é o efeito? Presunção de veracidade. E ocorrer o efeito do 344 significa que não é caso do 345. Porque o 345 anula o 344, como nós vimos. Então teve revelia, vai ter presunção porque não é caso do 345. Continua, o terceiro requisito. E não houver requerimento de prova na forma do 349. Então nós vamos para onde agora, adivinha? 349. Olha o 349. Ao réu revel será lícita a produção de provas contrapostas às alegações do autor, desde que se faça representar nos autos a tempo de praticar. Por que tem esse a tempo aí? Porque a lei está dizendo, filho, corre, que o juiz vai julgar, pelo 355, inciso 2º. Desde que se faça representar nos autos a tempo de praticar os atos processuais indispensáveis a essa produção. Então, olha só, tem outro dispositivo que é bom nesse sentido também. 346, parágrafo único. Para a gente entender melhor ainda, que nós pulamos o 346 de propósito. 346, parágrafo único. Não acrescentei nada, tá assim? É assim que está escrito. O revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo o processo no estado em que se encontra. Então o cara ficou parado no processo o tempo todo. Mas ele é parte do processo?
O fato de não ter exercido o contraditório, direito de defesa em um momento, impede ele de exercer depois? Não. Então, o réu revel pode ingressar no processo? Pode, ele é parte, devido ao processo legal. Só vai poder respingar na sua esfera jurídica se for assegurada a ele todas as garantias fundamentais do processo. Ninguém será privado dos seus bens ou de sua liberdade, aqui é bens, né? Processo civil. Ninguém será privado dos seus bens sem o devido processo legal. Sem a ampla participação. Ele poderia ter participado, não participou porque não quis. Mas se ele se arrepender e quiser brincar com o juiz e com o autor, ele pode ir lá brincar. Pode descer pro play para brincar. Então, ele chegando lá, ele vai ser bem recebido, vai falar. Agora, o réu revel pode entrar no processo? A resposta é sim. E ele pode fazer o que ele quiser no processo? A resposta é não. Veja. Ele pode produzir provas? Aí não tem graça, né? Nós já vimos no 349 que ele pode produzir provas. Deixa isso aí em suspenso que eu vou voltar. Ele pode produzir provas. Agora a questão é, e as alegações? Ele pode apresentar a alegação? Quem se atreve para brincar aí? O réu revel pode apresentar alegações? Se ele já é réu revel, que eu estou falando, ele não ofereceu contestação. Tinha um momento no processo que era para ele se defender. Ele é réu revel, ele não se defendeu. Ele não apresentou contestação. A lei está dizendo, corre meu filho. Corre para trazer prova. Olha o que o 349 diz. Que o que ele pode, ao réu revel será lista da produção de provas. Falou algo de alegações? Não. O réu revel pode alegar alguma coisa no processo? Pode alegar alguma alegação defensiva? O que os senhores acham? Pelo que nós já vimos. Aí, uma das minhas questões de prova, nesse nível assim. Ninguém? Cadê o Bob Esponja? Que aparece de vez em quando aí para contribuir com a aula. Alguém quer ativar o microfone aí ou responder ali no chat? Não? É 1, é 2? Repete, por favor, professor. O réu revel pode trazer alegações? Faltou uma mediação, professor. Aí. Sim. Quem foi? Patrick? Sim, pode. Aí, matou, é isso aí. O que nós falamos? Quais são as espécies? Obrigado. Já alegrou minha noite. Quais são as espécies de defesa? Tem quanto ao conteúdo de mérito processual e tem quanto ao momento de alegação. Tem a defesa que é classificada quanto à preclusão. Nesse caso pode ser objeção, não precluem, e exceção. Precluem. O que é a preclusão? Perda da possibilidade de se praticar um ato processual. E uma das espécies é pela inércia. Preclusão temporal, pela inércia. Então o réu não contestou. Ele não trouxe alegações. Ele pode ingressar no processo para produzir prova? Aí não tem graça, tá respondido na lei 349. E ele pode apresentar alegação? Numa noção convencional, você responderia não. Não pode, já passou o prazo dele apresentar contestação. A imensa maioria das alegações ele não pode, porque estão sujeitas à preclusão. Agora, o que é a objeção? São aquelas alegações que não se sujeitam à preclusão, que podem ser alegadas a qualquer tempo, que são questões de ordem pública. Então o réu pode correr para apresentar objeção e prova em sentido contraposto. E veja, as provas não incidem sobre... alegações, provas. As provas incidem sobre as alegações. Se o réu revel, ele não alegou nada. Você poderia pensar, então ele vai produzir prova do quê? Se ele não alegou, ele não vai produzir prova do que ele alegou. Porque ele não contestou. Ele não se defendeu. Mas o que a lei diz? A lei não diz isso? A lei diz que ao réu revel será lista a produção de provas contrapostas. Porque as alegações do autor
tá valendo. Estão presumivelmente verdadeiros. Então o réu vai produzir prova para bater no que o autor está ganhando, no que está presumivelmente verdadeiro para o autor. Essa é a interpretação do artigo 349. Ok? Bom, tem mais coisa para ver. Vamos ver o 346. Que a gente mata o capítulo da revelia. Vimos o parágrafo único, que é isso que ele entra no processo a qualquer tempo, blá, 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 blá. Olha o 346. Os prazos contra o revel, que não tenha patrono nos autos, fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial. Para entender isso aqui, no Código de 73, eram 2 efeitos processuais. 2 efeitos processuais. O segundo efeito, o primeiro efeito processual que nós já vimos lá, julgamento antecipado do mérito. Que eles chamavam lá de julgamento antecipado da lide. Pouco importa. O segundo efeito processual era que os prazos contra o réu revel que não tinham advogados corriam em cartório. Ou seja, o gabinete do juízo é onde sai a decisão, né? Onde o juiz profere a decisão. Aí ele manda para o cartório do juízo para publicar, para a secretaria do juízo publicar. Só que quando sai do gabinete, os autos que estão no gabinete do juízo concluso, você pode ir lá e pegar para dar uma olhada? Só se ele liberar, né? E os autos que estão no balcão lá? Todo mundo pode ver, porque são públicos, né? Como os atos processuais e os processos são públicos, como é que a lei anterior interpretava? Quando a decisão do juiz saiu do gabinete dele e foi para o cartório, já tornou público. Então não precisava publicar no Diário Oficial. Isso, em primeiro lugar, no Código de 73. Segundo lugar, se não tivesse advogado. Porque tendo advogado tem que publicar tudo, que é direito do advogado acompanhar. Às vezes ele não está gastando tinta, mas está acompanhando de fora. Deixou até para ver o que ia dar aquilo lá, um caso de um esdrúxulo. Ele não contestou, mas está acompanhando. Então tem que publicar. Tendo advogado tem que publicar. O que o código, o que o 346 resumidamente disse então? Que não tem mais esse efeito processual. Que mesmo que não tenha, vai publicar lá os prazos contra o réu revel que não tenham patrono nos autos fluirão de quando? De quando bater no cartório? Ou o cartório tem que publicar mesmo assim? Da data de publicação do ato decisório no órgão oficial. Então vai ter que publicar no Diário Oficial. Ok? Tá matado aí. Vimos o 344. Vimos o 345 e os incisos. Vimos o 346 e o parágrafo único. Agora olha só. Vamos ver as hipóteses possíveis aqui. Revelia gera 1. Presunção de veracidade. 2. A não ser que... Vou botar não ser não, vou botar salvo. Salvo 345, senão não cabe ali na imagem. Salvo artigo 345. O 344 gera o 355, inciso 2º. Salvo C 349. Foi o que nós vimos até agora. Revelia, ausência de contestação. Gera presunção de veracidade. Eu devia até ter botado entre parênteses ali. Gera a presunção de veracidade, salvo 345. Salvo nas hipóteses do 345. O 345 anula o 344. O efeito material da revelia, 344, gera 355, inciso 2º. Efeito processual da revelia, julgamento antecipado. Então, estou dizendo ali, a presunção de veracidade gera o julgamento antecipado do mérito, salvo se 349, salvo se o réu aparecer para produzir provas contrapostas. Porque as provas contrapostas matam a presunção. Porque prova prevalece sobre presunção. Então, se o réu trouxer prova em sentido contrário àquilo que era presumivelmente verdadeiro, o que vai acontecer?
vai ganhar o processo. Agora vamos lá. O que falta ver aqui dentre... Já vimos as principais informações. Falta ver um dado quanto à revelia. O dado da revelia é o seguinte. Ó, é o 344 mais 345. O que eu estou querendo dizer com isso? Teve revelia, mas não decorreu a presunção de veracidade. O que acontece nesse cenário em relação ao processo? Porque nós já vimos que quando tem efeito material, que é a presunção de veracidade, gera o julgamento liminar o julgamento antecipado do mérito, salvo se o réu aparecer produzindo prova. E se o 344 revelia, não gerar o efeito material de presunção de veracidade? O que é a cognição, meus amigos? Cognição não é alegações mais provas ou presunções? No momento que nós estamos até agora, não chegou o momento de produzir prova, essencialmente, o grosso mesmo. Cada um traz o que já tiver, mas o momento de se produzir prova, a vera no processo, não aconteceu ainda. Então ainda vai chegar a instrução probatória. Então é o momento de cada um apresentar as alegações. Então o autor apresentou a alegação dele. O réu não apresentou, porque ficou revel. Só que ficou revel sem incidir a presunção. Então, assim, ó, a alegação do fato 1, sem prova, sem presunção. Mesma coisa o fato 2, vou facilitar nossa brincadeira aqui. Ó, o autor trouxe na petição inicial 2 fatos. A alegação do fato 1 não tem prova suficiente. E também não tem presunção. A alegação do fato 2 não está provado. E nem está presumido. Por que não está presumido? Porque teve revelia, mas bateu no 345, que anulou o 344. O que fazer? O que acontece com um processo quando não tem prova suficiente ainda, o juiz não está convencido? Vai acontecer o quê? O processo vai seguir, como outro qualquer. Aí veja como é que... Não tem como ser mais claro do que isso. Olha o 348. Olha o 348. Se o réu não contestar a ação, o juiz, verificando a inocorrência do efeito da revelia previsto no artigo 344. Para que tudo isso? Não é melhor botar 345? Se 344, vírgula, ocorrendo 345. É isso que nós falamos. Se o réu não contestar a ação, ele vai ser revel. Mas o juiz verificar a inocorrência do efeito da presunção de veracidade, do 344, o que vai acontecer? Ordenará que o autor especifique as provas que pretende produzir, se ainda não estiver indicado. O que nós falamos no 319, inciso 6º? A lei manda indicar as provas, né? O que eu falei que é no momento posterior? Então, o autor alegou, não provou, nem disse que queria provar. O réu não alegou, ele poderia ter alegado ou não alegou. Não falei que no momento para frente o juiz ia chamar as partes e falar assim, filho, hoje, vem cá, senta aqui. Agora, vamos provar o quem? Aí, ó. Se o autor não tiver especificado, o 348 diz que ele vai mandar agora o juiz especificar. Por quê? Porque para ele formar o seu convencimento, ele tem que ter prova ou presunção. Ele não tem prova e não tem presunção. Por quê? Porque o artigo está falando que não tem, porque a hipótese do caso concreto se amolda ao 345. Ok? Então, ó, vimos 344, vimos 345, vimos 346, vimos 348, vimos 349, vimos 355, vimos até o 347. Na verdade não vimos não. Vamos ver agora, porque ele não tem graça nenhuma. Então, ó, matamos a revelia, tá? Tá falado tudo. Só para não falar que eu não falei tudo sobre a revelia, deixa um asterístico aí, porque isso é tópico do próximo item que nós vamos começar a ver agora, tá? Mas já botem aí. Vou até trazer o dispositivo. Hoje fluiu muito bem. Vimos bastante coisa.
Dá pra gente ir aqui devagar. Ó, o asterisco é esse aqui, ó. Revelia, vimos 344, vimos 3545, vimos 346, vimos 348, 349, 355, inciso segundo. Tem também esse aí, ó. 72, inciso segundo. O juiz nomeará curador especial ao, inciso segundo, réu, preso, revel, bem como ao réu, revel, citado por edital, ou com hora certa, enquanto não for constituído advogado. Então vamos aproveitar e vamos matar esse logo. Aí depois vamos ver. Eu vejo isso geralmente no outro top, mas vamos ver agora. O juiz nomeará curador especial. Então, nesse fenômeno aqui, teve revelia. Teve revelia, ausência de contestação. Só que a lei, o ordenamento processual ficou sem jeito de ser tão gravosa com o réu. Por quê? Porque não é um réu qualquer, é um réu preso. O que a lei pensou? Deve ser difícil constituir advogado e se defender estando preso. No sistema carcerário que nós temos, deve ser muito fácil, não. Ah, mas o parente pode... Quem disse que o cara tem parente? Quem disse que não está largado lá? Então o Estado pensou assim, não, vamos mais devagar com esse cara. Porque se o réu é revel, mas ele é preso, deve ser por isso que ele está revel. Vamos presumir, então, a favor dele aqui, vamos pegar mais leve com ele. Então, primeira hipótese. Réu, revel, ele está preso. Cerceamento do direito de liberdade, evidentemente, atrapalha as coisas. A lei não se sentiu muito confortável em tacar uma presunção no colo dele. Ok? Segunda hipótese. Olha aqui. Réu, revel, citado fictamente. Veja, meus amigos, o que a lei diz ali? Réu, segunda hipótese. Ao réu, revel, citado por edital. Qual é a natureza jurídica da citação por edital? Citação ficta. Ou réu, revel, citado com hora certa. O que é, qual a natureza jurídica da citação com hora certa? Citação ficta. Por que a citação é ficta? Porque o réu não foi citado. No mundo dos fatos, ninguém consegue certificar que ele foi citado. A lei finge que ele foi citado. A lei faz de conta. É uma ficção jurídica. Aparece no processo lá. O réu foi citado por edital. Ele foi citado? Está todo mundo falando que foi, mas não foi. Porque a lógica do edital é quando você publica... Sabe aquela teoria? Tem uma teoria dessa aí no mundo. De que entre uma pessoa e outra qualquer. Então, entre, sei lá... Entre você e aquele coreano maluco lá da Coreia do Norte, sei lá, me fugiu o nome, Jin Pan-yun, sei lá. Entre você e ele tem no máximo 6 pessoas. Tem a história dessa aí? A teoria. Que o mundo é tão interconectado que não há mais do que 6 pessoas de distanciamento em qualquer distância do mundo, fática. Então é mais ou menos essa lei, é mais ou menos essa lógica que a lei trabalha na citação ficta, por edital. Publica aí o edital, que ninguém lê, mas alguém vai ler, e esse alguém vai falar com outro alguém. Uma hora vai chegar no citado. Mas você consegue certificar que o cara foi citado? Não, ninguém consegue. É uma ficção. E o que é a citação por hora certa? O oficial vai lá para citar o cara, tem suspeita de ocultação, então quando o oficial chega, tá aquele som e tal, o oficial toca, alguém pergunta quem é? Fulano de tal, oficial de justiça, vim falar com tal. Aí aquela correria lá dentro... E ninguém mais responde. Aí ele fala, pô, ele citou o cara? Não citou, mas ele desconfiou muito severamente que ali tem treta. Aí bate, toca, não consegue. O que ele faz? Tem que voltar depois. Aí ele volta no segundo dia, para dar uma chance do cara pensar, ele volta no segundo dia, mesma situação fática. Ele não consegue citar. O que a lei permite? No código anterior eram 3 vezes, tá? No código atual são 2. O oficial de justiça tem que tentar 2 vezes citar. Porque, veja, ele não sabe. Pode ser o filho que saiu correndo com medo do bicho-papão. Ele não sabe que foi o cara que realmente se ocultou. Ele não pode invadir na marra também. O oficial sozinho não pode invadir na marra. Então, a primeira vez ele foi, ficou muito desconfiado. A segunda vez ele foi, ficou muito desconfiado. O que ele faz? Toca no vizinho. Assim, falando de tal. Seguinte, você é vizinho do cara lá, né? Então, se você encontrar ele, fala pra ele que a tal dia, tal hora eu vou estar aqui. Amanhã eu vou voltar aqui a tal hora. E eu vou considerar que ele está citado estando ele aqui ou não.
Toca no vizinho e ninguém atende. Ele vai lá no porteiro. Fala pro porteiro. Ó, avisa pro cara aí, se ele tá lá, que se ele não tiver aqui amanhã, tal hora, em tal local, bate horário, bate o local, não tiver aqui, dá no mesmo. Então é melhor aparecer que eu troco uma ideia com ele. Se não, ele tá citado do mesmo jeito. Então não vai adiantar fugir. Isso que é citação com hora certa. Ok? Na citação com hora certa, você tem como garantir que o cara foi citado? Não. Ah, mas a informação chegou a ele. Quem disse? Isso é uma suposição. Isso é uma ilação. Isso é uma ficção. A lei faz de conta. Citação ficta. Então, quando o réu está preso e quando a lei presumiu que o cara foi citado, quando a lei fingiu, eu vejo o ordenamento jurídico, é uma ficção, um teatro. A gente finge que o cara foi citado. Vai botar no colo dele uma presunção? Isso não é grave demais? É grave demais. Aí você faz o quê? Aí você nomeia curador especial. Que é isso que nós estamos vendo. Quem é curador especial? Ou quem exerce a curatela especial? 72, parágrafo único. A curatela especial será exercida pela Defensoria Pública, nos termos da lei. Nos termos da lei de regência, a lei orgânica da Defensoria Pública. Ok? Então vai nomear curador especial. Quem exerce a curatela especial é o defensor público. Acabou por aí? Nada. Olha o 341, parágrafo único. 341, parágrafo único. Aí sim a gente termina a revelia. Ó. O ônus da impugnação especificada, lembra que nós falamos que tem uma relação do ônus com a revelia, que o ônus é a proibição de negativa geral, tem que especificar qual é a impugnação, sob pena de, mesma coisa, presunção relativa de veracidade. Então, esse ônus, não incide em relação a quem? O ônus da impugnação especificada dos fatos não se aplica ao defensor público, ao advogado ativo e ao curador especial. O curador especial que vai ser um defensor público também. É porque ali tem funções diferentes. Ao defensor público é quando o defensor público está atuando na tutela de um hipossuficiente econômico. Curador especial é também defensor público, na hipótese 72. Ok? Então, resumidamente, o defensor público pode contestar por negativa geral. O réu preso ficou revel. O que o juiz fez? Não vai considerar presumivelmente verdadeiro. Vai mandar as ordens para a Defensoria Pública. Vai nomear a Defensoria curador especial e vai mandar para ela se manifestar. O que a Defensoria pode fazer? O réu vem falar que é tudo mentira. Negativa geral. E ao falar que é mentira, o autor vai ter que provar. Porque não vai incidir a presunção de veracidade. Tá vista a revelia. Acabou tudo sobre a revelia. O próximo tópico, eu sei que são 8h15. Eu sei que são 8h15. Ah, o Heitor está dizendo lá, se o réu foi citado por citação, se o réu ficou revel e foi citado por citação ficção, ele aparece depois, provando que ele não se enquadrava, enquadrava ou encontrava em local incerto e desconhecido, cai a revelia e volta tudo. Porque se ele, lembra do 337, inciso 2º, que o réu pode alegar citação, inexistência ou nulidade de citação, é esse caso, nule. Se a citação for nula, eu dou esse exemplo na aula de citação, o cara vai lá no apartamento do outro, vim procurar o senhor Eric Farias. Ele não tá aqui não, ele tá em São Paulo cobrindo um jogo. Amanhã eu consigo encontrar ele aqui? É mais fácil sexta-feira. Volta aqui na sexta-feira, isso é, né? A moça que trabalha lá falou, mais fácil sexta-feira. Seu Eric volta quinta-feira à noite. Sexta-feira deve estar aqui. Aí o cara bate lá sexta-feira para citar ele. Aí a mulher fala assim, olha, aconteceu um evento aí, a seleção, o ônibus que estava a seleção sofreu um acidente e ele nem voltou para casa, saiu correndo para cobrir a seleção. O que o cara vai fazer? O que um sujeito normal vai fazer? Tudo bem, é o Eric Faria, é um repórter, ele não trabalha aqui, ele fica fazendo escala, tal, ainda mais o sujeito conhecido. Eu vou voltar tal dia, então vou ver o que eu faço.
E se o oficial pegar e falar assim, não, eu vou citar ele por hora certa, amanhã eu tô aqui estando ele, não, mas ele não vai estar, ué. Ele não está se ocultando. Veja, é um elemento imprescindível da citação por hora certa, a suspeita de ocultação. Se você demonstrar que o reitor está preocupado ali, se você demonstrar que não houve suspeita de ocultação, é tudo nulo. Tá? A citação deve ser válida, mesmo que ficta, ela deve ser válida. Aí é a aula de TGP, citação ficta. Bom, mas isso aí acontece, tá, Heitor? Essa discussão toda aí acontece. Bom advogado tem que fazer isso mesmo. Isso aí, gosto disso. Próximo tópico, senhores. São as chamadas providências preliminares. Lembra que eu falei do 347? Eu falei assim, ó, vimos o 344, vimos o 345, vimos o 346, vimos o 348, vimos o 349. Eu falei, não vimos o 347. Olha como é que o 347 é. É bom aqui que dá pra... Dá pra jogar aqui o dispositivo. Eu acho esse dispositivo muito engraçado. Olha, começa um capítulo das providências preliminares e do saneamento. Nós vamos ver por hora, tá lá em cima. As providências preliminares. Ok? Tamo junto? Ok. Aí vem o 347, ó, fenomenal ele. Findo o prazo para a contestação, o juiz tomará, conforme o caso, as providências preliminares constantes das sessões desse capítulo. O que teve antes? Teve a contestação, a reconvenção, a revelia. O que ele está dizendo, esse dispositivo? Ó, você que está lendo o código já passou da contestação, agora continua lendo que vamos ver as providências preliminares. Ele é um ritual de passagem, sabe? Ele é um artigo de passagem. O que ele traz de novo, esse dispositivo? Qual é a eficácia normativa? Vamos aplicar esse dispositivo num caso. Vai aplicar o quê? Ele é um dispositivo doutrinário. Ele é um artigo que não deveria existir, né? Não é para isso que serve a lei, mas ele é um artigo de passagem. Ele fala assim, ó, acabou a fase anterior, vamos à fase posterior. É muito curioso. Isso não serve de nada. Isso aí é um dispositivo água com açúcar. Isso não vale de nada. Mas tá lá, 347, está visto aí. Providências preliminares. Que ele vai especificar. É preambular, é um dispositivo de doutrinário. Não é de se espantar que boa parcela de quem estava assessorando lá os deputados eram tudo doutrinador mesmo, do processo civil. Todo esse pessoal de renome aí tá tudo lá assessorando os caras. Bom, então, quais são as providências preliminares? Aí tá, seção primeiro, eu vou colocar as seções aí, tá? Seção primeira, da não incidência dos efeitos da revelia. Seção segunda, do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Seção terceira, das alegações do réu. É assim que a lei trata. Mas esqueçam. Olha como é que é. Providências preliminares. O que nós vamos estudar? Como é que nós vamos estudar? Vai ser a mesma coisa, só que dito de uma outra forma. Inciso primeiro. Primeiro instituto. Não incidência do efeito da revelia. Esse é o primeiro item que nós vamos estudar. Aqui entre nós, já estudamos. Já está visto. Esse primeiro item da não incidência dos efeitos da revelia é o 348 e 349 que nós já vimos. Então, mel na chupeta. Segundo tópico que nós falaremos, réplica. E terceiro tópico que nós falaremos é o saneamento do processo. Quais são as 3 providências preliminares previstas nesse capítulo do Código? Da não incidência dos efeitos da revelia. Então, ó, seção primeira, da não incidência dos efeitos da revelia, nós já vimos. Tá aí. 348 e 349. Se o réu não contestar a ação e não for o caso de aplicar o efeito material da revelia, o autor vai ter que produzir prova. É o que o 348 diz.
349. O réu revel pode aparecer no processo para trazer prova antes que ele tome na cabeça no julgamento lá do 355, inciso 2º. Já está visto. Então foi o que eu falei. A gente está vendo bem visto a revelia que vai repercutir lá na frente. Então, próximo item. Do final dessa aula e do começo da próxima aula. Tem 3 tópicos. Um deles nós já vimos. Ok? Qual é o segundo ali? Réplica. Só que, meus amigos, a réplica nós já vimos. No que consiste a réplica? A lei chama, eu falei para vocês lá, na aula de defesa indireta, defesa de mérito indireta, que a lei não chama de réplica. Eu falei que a consequência era a réplica, mas a lei não chama de réplica. Que a lei chama de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. O que significa? Já estamos vendo a réplica. O que significa fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor? Digo eu para os senhores. Defesa de mérito indireta. Defesa de mérito indireta. A defesa de mérito não pode ser direta, negativa ou indireta, quando ele concorda, mas ele traz fatos novos. Olha lá, fatos novos. Sobre esses fatos novos, só quem falou? Só o autor falou, só o réu falou. O autor tem direito ao contraditório? Tem. O que vai acontecer? Vai ouvir ele em 15 dias. 15 dias porque o réu teve 15 dias, isonomia. Então o que é isso? Réplica, já vimos. E aí lá, a seção terceira, que ele chama de... Não. Aqui, das alegações do réu, seção terceira, é igual defesa processual. Então, havendo defesa processual e havendo defesa de mérito indireta, o que o juiz tem que fazer? Oitiva do autor sobre os fatos novos em 15 dias. Por que fatos novos? Porque o autor não falou, por exemplo, sei lá, sobre pagamento. Uma defesa de mérito indireta. O autor não falou de coisa julgada. Uma defesa processual. Então são fatos novos. Sobre esses fatos novos, o autor tem que ser ouvido. Nós já estudamos réplica também. Não hoje, mas há 2 aulas atrás. Mais ou menos 2 aulas atrás. Tá visto, réplica. É isso. E o terceiro item é o saneamento do processo. Não tem uma sessão. São 3 sessões. A primeira sessão bate direitinho. O segundo item, que é a réplica, são as outras 2 sessões. Esse terceiro item que eu separo para vocês não está numa sessão separada. Está no artigo 352. Então, ó, só porque eu... Suspende aí a análise do saneamento. Suspende rapidinho, porque eu coloquei a seção, mas não botei os artigos. Olha lá. Só para a gente ver. Estamos vendo todos os artigos, vamos ver. Fato impeditivo, modificativo ou extintivo do autor. Vai repetir o que eu já falei. Se o réu alegar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o autor, será ouvido no prazo de 15 dias, permitindo produção de provas. Analisamos isso, inclusive, na aula lá. 351. Se o réu alegar qualquer das matérias enumeradas no 337, que são o quê? Questões preliminares, defesa processual. O juiz determinará a oitiva do autor, blá, 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 blá. Isso é réplica. Essas 2 sessões aí é como a prática, a doutrina chama de réplica. Aí sim, vem o 352. O 352 está em tese na seção terceira das alegações. Essa parte do código é horrível. É horrível. Muito mal feita. Tá aí, 352. Verificando a existência de irregularidades ou de vícios sanáveis, o juiz determinará sua correção em prazo nunca superior a 30 dias. O que significa isso? Saneamento. Saneamento de vícios processuais. Agora, acontece o seguinte. É só nesse momento que tem saneamento? Não. Quando o juiz determina a emenda da petição inicial, para sanar vício. Essa ideia de saneamento perpassa todo o código. Então, quando ali no 352 diz que aqui, se perceber erro, vai corrigir, na verdade é em todo o código. Aí eu faço menção, para acabar a aula, ao artigo 139. Poderia falar o artigo 4º, poderia falar o artigo 6º, poderia falar o 317, poderia falar o 932, parágrafo único, só para que os senhores vejam como é que são várias as manifestações.
Poderia falar o 357, inciso 1º. Vão dar uma olhadinha nesse dispositivo lá depois. Eu sei que eu vou mencionando aqui, os senhores vão vendo, né? Tenho certeza disso. E se não vê agora, vê depois. Tenho certeza. Com certeza. Mas, ó, 139, inciso 9, para a gente encerrar a aula. O juiz dirigirá o processo conforme esse código. Eu achei que fosse o código de Timor e Leste. Mas não, é desse código. Que bom. Incumbindo-lhe. Então são incumbências do juiz. São deveres do juiz. Poderes, deveres. Inciso 9. Então é dever do juiz, incumbe ao juiz determinar o suprimento de pressupostos processuais e o saneamento de outros vícios processuais. Ó, tá aí, matou a questão. O 139 está na parte geral do código. Então não é uma peculiaridade do 352. O 352 é mais uma repetição do que nós já deveríamos saber que o juiz tem que corrigir. Ok? Aí é o seguinte. A gente vai falando que vai acabar e vai enganando vocês só mais um pouquinho. Vimos o 352, olha o 353. É mais um daqueles de passagem. Só porque nós fizemos menção a essa brincadeirinha. Olha o que o 353 diz. Cumpridas as providências preliminares. E o 348, 349, 350, os anteriores, é do capítulo chamado Providências Preliminares. Então, o que ele está dizendo? Depois de me ler aqui, ó, providências preliminares, cumpridas as providências preliminares, ou não havendo necessidade delas, o juiz proferirá julgamento conforme o estado do processo, observando o que dispõe o capítulo 10. Então, o que o 353 diz? Ah, e olha só. Vou pegar uma nova versão dele aqui. Ó. Isso é ridículo, gente. Ó, 353. Cumpridas as providências preliminares, papapá. Então, passados os artigos anteriores, leiam o próximo artigo. Conforme o capítulo 10. Embaixo, capítulo 10. Do julgamento. Mais um artigo doutrinário. Quem está dizendo 353? Força normativa nenhuma. Juiz, acabou de ler aqui o 348, 349, 350, 351, 352. Ó, não esqueça, não acabou o código, hein? Tem o 354 também. Isso não faz o menor sentido. Mas, enfim. Em tese, é isso. Temos que ver o julgamento conforme o estado do processo, que evidentemente ficará para a próxima aula. Só que o que eu digo para os senhores? Além do 353 ser desnecessário nesse sentido de indicar que tem que continuar a leitura, né? É ridículo isso. Artigo de passagem, artigo de ligação. Além disso, está errado. Porque as providências preliminares não são apenas essas. Então, o que nos incumbe ver são as providências, não veremos hoje, podem ficar tranquilos, são as providências preliminares. Providências preliminares atípicas. Vamos chamar assim. Porque não estão previstas nesse capítulo do código. Aí sim, próxima aula. Então me lembrem, por favor. Eu vou anotar aqui também, mas não custa me lembrar. Porque sempre que eu pego a minha anotação para me lembrar, eu mesmo fico em dúvida. Me lembre que eu tenho que ver as providências preliminares atípicas e depois passar para o julgamento conforme o estado do processo. Deixa eu mandar um salve para quem está aí. Eu consigo ver os participantes aqui? Eu não sei, eu acho que em algum lugar eu consigo. É esse negócio aqui, né? Ah, mostrar participante, achei. Então, acho que é isso, ó. Vê aí, vê se é isso. Boa noite, Alana, Aniele, Beatriz, Bruna, Eduardo, Gabriel, Heitor, Isaías, Camila, Caroline, Leonardo, Luciana, Luciano, Márcia, Mariana, Matheus, Patrick, Paulo, Pedro, Tatiane e Tuane. Acho que é isso. Boa noite, rapaziada. É isso. Boa noite, pessoal. Boa noite. Fiquem com Deus. Um abraço e até a próxima. Igualmente.